vamos discutir a pesquisa de intenção de compras do Natal de 2021 aqui em Santa Maria. Tá? E, para isso, nada melhor, nada mais conveniente do que ter para discutir aqui o Márcio Rebelo, presidente do CDL aqui de Santa Maria, José Ademir da Costa, é isso? Ademir José. O santo fica protegido. O santo protegido, tá ok. Que preside o Cindy Lojas aqui de Santa Maria. O Ayrton, enfim, nosso coordenador do Centro de Pesquisa, como eu já disse. E a ideia aqui é nós fazermos uma análise desses dados, dessas informações, para que a gente possa passar para as pessoas. Acho que é importante esse tipo de pesquisa para os lojistas, para os empresários, enfim. Em última análise, para que a gente pense um pouco nos aspectos econômicos de Santa Maria. Eu vou passar aqui a palavra, e fiquem bem à vontade, estão todos à vontade. Ayrton pode começar e passamos a palavra para o Ademir, depois para o Márcio, e seguimos assim para fazer os primeiros comentários sobre essa pesquisa. Perfeito, Marcos. Acho que a ideia é fazer uma conversa mais informal em cima do que foi apresentado. Eu acho que dessa apresentação, o primeiro debate que nos suscita aqui é com relação ao resultado da intenção, especificamente, dos respondentes das pesquisas, da intenção de efetivamente fazer algum tipo de compra, algum tipo de aquisição durante o período natalino. Este resultado de 86%, ele é bastante superior à referência que nós tínhamos, que é o ano de 2019. Ele reflete aí 6,4% a mais de que 2019. Se nós contextualizarmos isso para o universo da pesquisa, 6,4% a nível de população de Santa Maria, isso dá em torno de 20 mil pessoas, ou seja, praticamente um bairro a mais, praticamente um bairro inteiro de Santa Maria demonstra aí a intenção de efetuar compras. Onde que está esse consumidor, né? Como ele vai se comportar? Eu perguntaria aqui, né, começando pela direita aqui, ao seu Ademir, como ele, enquanto representante, né, de que forma ele vê este resultado da pesquisa aí em cima desse percentual de 86%. Bom, primeiro, vou me permitir parabenizá-los por criar aí o Centro de Referência em Pesquisa Corporativa. Eu acho que uma empresa que estava fazendo falta em Santa Maria. Eu acho que nós precisamos efetivamente tomar decisões em cima de dados, né? As decisões precisam sempre ser analisadas sobre o aspecto de informações corretas. As minhas lamentações aqui de ciúmes de vocês, porque eu gostaria que essa pesquisa tivesse saído uns 45 dias atrás, né, para a gente preparar os lojistas com mais tranquilidade, para eles, olhando esses dados que estão aí, perceberem que se eles não estão na preferência de compra dos clientes, ou aqueles que estão na preferência de compra dos clientes, também compreenderem e já fazer o seu chamado, seja de marketing ou de mídia digital, enfim, para serem percebidos pelos consumidores, né? Então, parabéns aí, inicialmente pela empresa e pela FISMA por criar essa empresa, que eu acho que vai ser muito útil para a nossa cidade e para o nosso empresariado, para a nossa entidade principalmente também. Desculpe, eu me perdi com a pergunta, naveguei por outras áreas e pode me repetir para mim. Perfeito. Antes de repetir a pergunta, só situá-los com relação vamos colocar nesse termo, ao atraso da divulgação da pesquisa. É de conhecimento que o lançamento oficial do Centro de Pesquisa foi agora, dia 10 de dezembro. Então, nós estamos aí iniciando, né, nessa caminhada, já com pouco tempo, mas já conseguindo, dentro desse pequeno espaço de tempo, trazer essas informações. Eu perguntava, senhor Ademir, como o senhor vê este resultado, né, de 86% manifestando a intenção de efetuar suas compras agora no período natalino? Que é a mais do que comparado a outros anos, né? Bom, primeiro, assim, eu estava dizendo que é um ciúmes para eu não poder utilizar em favor, mas que estamos não é uma crítica ao horário, enfim, a data do evento.
Assim, primeiro que me surpreendeu até negativamente. Eu achei que seria até mais, né? Porque a gente vem de uma crise de um Natal que não teve o ano passado, que as pessoas não podiam se encontrar, não podiam realizar a troca de presentes, seja dentro das empresas ou até as famílias, que poucos se reuniram, né? Não ficou muito restrito aos da própria casa. Então me surpreendi negativamente. Eu achei que seria até maior a quantidade o volume de pessoas que iriam presentear, né? Bom dia, professor Marcos, professor Ayrton, presidente Ademir. Também quero parabenizá-los pela grande iniciativa de implementar aqui em Santa Maria o Centro de Referência em Pesquisa Corporativa. É muito mais fácil tu defender uma ideia, defender um argumento quando se tem dados. Isso nos fazia muita falta. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos a ADESM, que divulgava dados da economia local. Há alguns anos isso já não vem acontecendo. Esperamos agora, com o nosso amigo Pedro Sacol na presidência, isso seja retomado também. Mas o Centro de Referência em Pesquisa tem essa missão e, com toda certeza, vai contribuir muito, não só para as nossas entidades, como para o poder público, para diversos outros atores em Santa Maria que podem se fazer valer desses dados. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre essa pesquisa. Eu recebo com muito otimismo esses números. Eu acredito que 86%, a meu ver, é um número satisfatório, tendo em vista alguns problemas que nós estamos enfrentando, principalmente a inflação, que vem nos assustando, e a consequente perda do poder de compra dos brasileiros. Então, mesmo inseridos nesse cenário, 86% das pessoas entrevistadas, que correspondem a 86% da população de Santa Maria, dispostas a fazer suas compras, eu vejo esse número positivamente, né? Isso ratifica aquele otimismo que nós como entidade, né, CDL, vínhamos manifestando já desde os meses de setembro, outubro, novembro, e que nos motivou a propor e lançar a campanha, uma grande campanha de Natal, que ela está em pleno andamento aqui em Santa Maria, a campanha Natal Presente, né, CDL Santa Maria, que está sorteando vales compra no comércio local, e ao final vai sortear um carro 0 km. Né? Então essa campanha ela vem com o intuito de fortalecer o nosso comércio local, fazer com que as pessoas consumam, né? E a pesquisa nos mostra isso, né? A grande maioria das pessoas está disposta a comprar nas lojas de rua, né? No nosso comércio local. A pesquisa, depois nós vamos discutir os dados, né? As compras na internet ficaram bem abaixo do esperado, assim, e é um dado que nos traz muito otimismo, né? Porque quem verdadeiramente gera, né, oportunidades, gera emprego e faz a economia de Santa Maria girar. Então, eu inicialmente recebo com muita felicidade esse resultado. Eu acho que esses tem vários pontos. Podemos fazer isso, né? Acho que já temos uma primeira conclusão aqui, que ou seja, para o Ademir, me permita, esperava mais, ou seja, mais pessoas dizendo que querem comprar um presente para o Natal. Né? Mas 86%, enfim, é uma boa amostra, é um bom público. Mas aí tem uma questão, vamos pegar esse dado e vamos costurar com as outras informações. Né? 86 querem comprar. Aonde eles vão comprar? Primeira pergunta, né? Que aqui também a pesquisa traz. Né? Qual é o espaço, qual é o lugar em que elas mais vão comprar? E sempre é uma discussão, né? Se é no shopping, se é no comércio formal de bairros, comércio informal. Isso está... enfim, vamos ver aqui. Eu começo por essa questão porque, em linhas gerais, o local mais indicado, mais citado, né? Ou seja, a pretensão é no comércio formal do centro, é isso? Né? O centro, ele traz como resultado, né, a primeira opção dos respondentes da pesquisa.
E aqui é interessante ressaltar, né, bastante alta, eu diria, ou bem significativa, a quantidade, o resultado de respondentes que fizeram a opção pelo comércio formal do bairro onde reside. Isso também é um indicativo muito forte de que as pessoas estão valorizando o local onde eles têm a sua residência, né? Isso faz também com que o comércio de bairro ele se torne forte e gere ali um nicho de comércio talvez um pouco diferente do que nós temos na área central da cidade. Aqui a pesquisa ela revela uma realidade de Santa Maria, né? Porque nós temos Santa Maria ela tem uma característica de ter bairros, 2 bairros ou vários bairros, mas pelo menos 2 bairros maior que mais de 60% ou 70% das cidades brasileiras, né? Então nós temos comércios fortes. O comércio de Santa Maria ele é extremamente plano, né? Ele inicia pelo centro da cidade, que é o grande aglomerado de varejo, mas ela vai a Camobi, que tem uma cidade em Camobi, que tem um comércio quase que como um comércio próprio, tem um Ateneus, que tem um comércio próprio. Então, a pesquisa, ela, já de cara, a gente pode validar ela como uma pesquisa eficiente, porque mostra essa realidade de Santa Maria, né? E, por outro lado, também ela está mostrando que aquelas dúvidas dos empresários com relação a ter lojas físicas ou ir só para o e-commerce, né? Então está demonstrado que as lojas físicas sim vão permanecer. O que nós precisamos é nos adequar a esse tipo de comércio híbrido, né? Então, estar nas duas situações para poder ser visto. Eu já trago isso, só para mediar aqui, é importante isso, né? De bairro, e aí já traz uma característica de Santa Maria. E aí, falando sobre as compras de internet, que eu vi que para o Gabriela que foi muito chamativa essa questão, né? Vamos já aproveitar e comentar isso também, né? Como isso, por que a surpresa? Na verdade, assim, claro que o Natal, ele pressupõe uma relação presencial, né? Os sentimentos que afloram no Natal, ele faz com que as pessoas busquem o presencial. Talvez isso justifique o porquê as pessoas não pretendem comprar na internet, diferentemente da Black, né, presidente Ademir? A Black, hoje ainda, a grande maioria das pessoas compram no online, né, no varejo online. Mas este ano teve uma queda violenta. Sim, sim. Mas, na verdade, estabelecendo uma comparação entre o varejo online e o físico, ainda prevalece na Black online, apesar de o varejo físico estar crescendo anualmente, né, as vendas nesse período. Mas aí a gente vê uma característica diferente no Natal, né? Então o Natal ele tem um apelo maior para a relação presencial, pro presencial. Talvez por isso, então, na pesquisa nós temos um número tão expressivo de pessoas que não pretendem comprar no varejo online, mas sim nas nossas lojas físicas, né? Eu vou trazendo aqui um ponto sobre isso, né? Quando eu vi o resultado, eu cheguei a pensar que pudesse ter também, sem essa experiência, esse discernimento que vocês, óbvio, têm, eu comecei a pensar também que nos últimos tempos, esse é um ano difícil, onde pela pandemia também, eu imagino que muitos consumiram mais de casa, o e-commerce, teoricamente. Mas também é verdade que apareceu muita insegurança na compra do e-commerce, por golpes, por riscos e a gente sabe que por dados que cresceu muito isso. Não pode ter uma interferência nisso? Isso não pode ser um fator também que segurou um pouco as pessoas para comprarem, porque a rede se tornou um lugar de muito risco, não é? Eu acho que somado a isso, eu pensei que pudesse ter esse fator. Pode ser considerado sim, professor Marcos, mas eu acredito que para esse resultado, e também era uma aposta nossa, né, para esse Natal, porque nós estamos vivendo o primeiro Natal em um ambiente de mais normalidade, né? Se fizermos uma retrospectiva até o ano passado, nós vivemos um Natal em distanciamento, né, dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, dos nossos amigos. E esse é o primeiro Natal que nós vamos ter com a possibilidade de interagir com todas essas pessoas. Então, nós temos um cenário diferente, muito
possível pelo avanço da vacinação, né? A nossa população está sendo imunizada, temos percentuais muito positivos, e esse clima, esse ambiente de normalidade faz com que as pessoas tenham coragem de voltar às ruas, de voltar a transitar, de interagir, de fazer as suas compras. Então, acredito que esse fator também, esse ano, pode justificar a pretensão dessas pessoas em efetivamente fazer as suas compras no comércio local. Então, eu queria colaborar. Eu acho que todas as afirmativas são bem pertinentes, e com relação à insegurança, sim. Mas eu também queria acrescentar que uma das coisas que aparece sempre com relação à compra na internet, é um fator quase que determinante, é as empresas locais não terem o produto, tem preço mais caro, tem um atendimento ruim. E parece que de tanto a gente falar, o CDL faz muita campanha em cima disso, o Sindloja também fez muita palestra sobre isso, alertando os lojistas que eles precisam também tentar enxugar o que puderem de gasto para que eles tenham preços competitivos, porque se a diferença de preço for muito pequena, o cliente ele não vai para a internet. Então, assim, nós temos um comércio muito forte em Santa Maria. Nosso comércio é extremamente forte. Pouquíssimas regiões do estado, eu diria que só, acho que Porto Alegre, aquela grande Porto Alegre e Caxias tem comércio mais forte. Não sei se Tex Caxias tem um comércio mais forte que nós. Talvez tenha um comércio mais rico que nós em termos de poder aquisitivo, né? Mas em termos de, não, acho que em termos de volume também nem sei, mas é uma cidade maior e tem um poder aquisitivo maior. Mas eu acho que esse alerta que a gente tem mostrado diariamente nas nossas falas como entidade, que o comerciante ele precisa se adequar a essa nova realidade, que o cliente ele está pesquisando, ele tem no celular dele as informações, ele está dentro da nossa loja, olhando o produto que ele quer ali, olhando onde é que ele tem por aí, e ele quer comparar. E eu acho que isso está fazendo com que os lojistas estejam também se dando conta de tentar negociar melhor os seus produtos, ofertar melhor, acompanhar preços. É impossível, quase que impossível a gente acompanhar neste momento do custo logístico que nós temos no país, e ter que ter um custo de estocagem e a gente conseguir concorrer com a Alibaba, com esses grupos de fora, né? Mas, por outro lado, nós temos a segurança do cliente olhar com os dedos, não é só olhar com os olhos, não é olhar numa tela, é olhar com os dedos e ter a segurança, se o produto não servir, vai lá na loja e troca, e tem a certeza que ele não vai ser enganado e ficar um mês ou dois, às vezes, esperando o produto. Então, esses alertas que a gente vem dando, talvez se reflita aí na pesquisa, que na verdade ela está meio dentro da média, né? Também em Santa Maria, né? Porque parece que o consumo eletrônico ele vem crescendo, mas agora em volume bem menor, né? Mas particularmente eu corroboro com a sensação do Márcio, presidente. A mim me surpreendeu, talvez porque, claro que aqui a gente está falando em características do público, respondente e tal. Mas, de qualquer forma, é uma boa notícia para o empresário de Santa Maria. É bom para o comércio de Santa Maria. Esse que é o ponto. Presidência. Tem uma competição, mas aí também acho que a competição que as vendas pela internet, ou que compras pela internet fazem, também induz temos que agregar algum valor cabe ao empresário também criar uma condição diferente, como estão dizendo. Né? Um atendimento diferente. Ou seja, é melhor comprar, porque me parece também que Santa Maria, e a gente tem outros dados no CRPC que indicam isso, não nessa pesquisa, mas tem, que o santamariense gosta muito do presencial, de estar na loja e tal. De algum modo, isso se evidencia na nossa cultura. Então, aqui é uma surpresa para mim, que não sou da área, mas é bom a gente estar situando. Eu acho que aqui, em última análise, é uma boa notícia para os empresários. Sim, contribuindo com a fala do Ademir, né, a famosa experiência de uso, né, Ademir, que talvez em muitos produtos o cliente não consiga ter no online, né, a experiência de ir lá na loja, experimentar, testar, vestir a roupa, enfim, dependendo do produto. E hoje nós precisamos de muito mais vendedores, colaboradores, facilitadores, do que propriamente especialistas, porque o Google ele te ensina tudo. O consumidor, se ele tem dúvida com relação a determinado produto ou fazer comparativo entre produtos, ele vai na internet e tira suas próprias dúvidas, né? Tem autonomia para isso. Então o vendedor hoje ele precisa ter esse aspecto mais facilitador, né, de acolhimento ao cliente,
que é o que realmente vai fazer a diferença do varejo físico, né? O empresário lojista, ele tem constantemente uma série de variáveis, né, nesse desafio diário aí de manter um nível de competição em termos de sustentabilidade com relação às compras online. Aqui seu Ademir falou de uma situação que me pareceu muito pertinente, é a questão do toque, da sensação de você estar presente e ter a oportunidade de verificar in loco, né, o seu objeto de desejo, ou seja, o que você está comprando no momento. Nesta concorrência entre o físico e o online ele tem o poder de apresentar alguns produtos com uma maquiagem diferente, né, e que induz muitas vezes ao consumidor fazer a aquisição. E aí, quando o produto chega até ele se dá conta de que realmente não era bem isso que ele procurava, né? Então, essa é uma característica que também me chama muita atenção e que, de repente, está se refletindo aí nessa... É uma das variáveis que está sendo determinante, por exemplo, nesse resultado aí da compra online. Até porque eu acho que, em termos de Brasil, é maior. Eu não tenho aqui o dado exato, certo? Mas me parece que é maior. Eu não vou correr o risco aqui de... Mas enfim, acho que fica aí a ideia e até desmistifica um pouco, né? Porque às vezes tem alguns discursos de que tudo está migrando de maneira acelerada. Evidentemente há um crescimento do e-commerce, não tem dúvida, né? Mas isso demonstra que não é tanto quanto se imagina. E acho que entender por que isso, a gente rapidamente que o Ayrton disse, né? Todos nós falamos um pouco, mas eu trago uma outra questão já em torno disso. Então, nós temos pessoas querendo comprar, a maioria vai comprar, a maioria, a imensa maioria, é presencial, então eles têm que ter um local para comprar aqui em Santa Maria. Isso tem a ver exatamente com o que nós estamos aqui representando, empresa. E tinha uma outra pergunta, e vocês ficam à vontade também para irem trazendo a pergunta que mais chamou a atenção para vocês, mas aqui eu agora cheguei numa que é a comparação da situação financeira com a mesma época do ano passado. Ou seja, como está hoje a sua situação financeira e como em relação ao ano passado. Tem uma questão interessante, e eu já vou envolver duas questões que estão dentro da pesquisa. 50% ou quase 51%, né, dizem que a situação financeira está pior. Então, todos querem comprar. E é em loja física, em tais lugares, o comércio formal, centro ou de bairro. Só que a situação financeira é pior em relação... Então, e também tem um outro aspecto da pesquisa. A maioria quer pagar à vista, não quer fazer parcelado. Vou comentar um pouco. Isso é comum? Tem uma novidade nisso? É surpresa para vocês? Tem uma novidade. Só para não cometer nenhuma injustiça com o online, eu vendo no online, eu tenho um varejo híbrido, chamo de híbrido, né? Tenho a minha loja física e cresci muito, por incrível que pareça, na pandemia, em funções das restrições que foram impostas ao varejo físico no Brasil inteiro, né? Então, eu particularmente tenho um desempenho muito bom no online, agrego o online ao meu negócio e eu acho que é uma tendência, tá? O varejo online ele vai crescer muito, então aquele lojista que puder conciliar a sua loja física com uma ação online, eu acredito que é uma tendência que veio para ficar. Então, isso só por isso a surpresa dele, que ele você cresceu na pandemia no e-commerce. Sim, bastante. Agora, voltando para a tua última pergunta, a condição financeira pior das pessoas tem muito a ver com o que eu falei inicialmente, né? A inflação desenfreada, assustadora, né? Já ultrapassou 10%, né? E essa inflação que está tirando o poder de compra dos brasileiros, né? As altas frequentes, constantes dos combustíveis, da alimentação, do valor da carne, enfim, tira o poder de compra e coloca os nossos consumidores numa situação muito menos favorável, né? Mas a pretensão por fazer as compras tem a ver com o ambiente que o Natal nos traz, né? Tradicionalmente, o período de dezembro, especialmente o Natal, é a principal período de vendas do varejo
a nível nacional, não apenas em Santa Maria, né? Então, isso responde muito, justifica muito, né, desse resultado expressivo aí na pesquisa. Desculpa, só para dizer, só para cumprimentar antes, e vamos lembrar, o Ayrton me corrige aqui, isso está aqui na pesquisa também. Quando a gente fala de inflação, que está em 2 dígitos, nós estamos falando também da renda média do respondente de 2.300, 2.400, né? Então, essa faixa etária, aí, esse perfil socioeconômico sofre muito mais com a pandemia na relação do seu poder de consumo. Então, acho que isso é muito... piora, porque essa faixa etária claro, todo mundo, mas me parece que prejudica muito o poder de consumo dessa população. A inflação, o Márcio tem razão, a inflação ela corrói o salário, porque o salário ele vem subindo dentro do INPC e a inflação ela teve uma disparada nesses períodos. Mas, assim, surpreende o volume de que 50%, quase 51% das pessoas estão pior do que antes, porque a pandemia, ela demonstrou o seguinte: o governo jogou muito dinheiro no mercado. As pessoas que estavam na informalidade estão com muito mais dinheiro hoje do que estavam antes. Evidentemente que eles não puderam sair para a rua vender os seus produtos e tal, porque não tinha cliente na rua, não é que eles não têm saído, eles saíram, mas não tinha gente para comprar na rua. Então, esse setor ele teve problema. Mas, por outro lado, o governo jogou muito dinheiro na mão deles também. O setor que nós tivemos, que vamos pegar o caso especificamente, que é o da pesquisa, o setor que mais teve problema em Santa Maria foi o setor de eventos e o setor de bares e restaurante noturno, né, que a gente não dá valor, mas que tem um volume enorme de empregabilidade e geração de renda. Então, talvez aqui tenha pegado um público bastante, talvez em cima, tenha somado muito para esse público. E a inflação, com certeza, também é um problema de corroer o salário de quem está empregado. A queda no desemprego ela não somou, porque nós tivemos pouco desemprego em Santa Maria, eu acho que já estamos quase que equilibrados de novo. Então, realmente, me surpreendeu o volume de 51% que teve piora. Talvez em função o pensamento, a visão da pessoa, talvez até nem tenha piorado muito, mas como os preços estão muito elevados, talvez ela tenha que eu estou tendo a dificuldade de comprar as mesmas coisas que comprava antes. Eu acho que é por aí, tem esse aspecto, que aqui a gente já está falando um pouco de... Nós estamos intuindo aqui o que explica na pesquisa. Então, acho que esses são fatores importantes. E falava sobre o comércio, vamos lembrar, somos Santa Maria. E é inevitável falar que, como a gente diz, o setor de eventos foi prejudicado. Sim, vários outros. Mas ano, né, Marco? Um ano inteiro parado. Sim, parado. Agora, vamos pegar o que a educação também traz como consequência por ter parado, por ter que fazer e tal. Então, se nós vamos pegar em termos de o que isso significa no impacto dessas pessoas, em termos de emprego... Tá? Bom, bares pararam. O quanto que o consumo, o quanto que a educação girava num comércio, por exemplo, bares, restaurantes, pequenos negócios, muito. Então, quando a educação para, e para eu quero dizer aqui tão somente o presencial, não é novidade. Olha, o FSM pega tantas outras universidades, o FN, a FISMA parou também. Tu está falando das nossas maiores indústrias, né? Maiores indústrias, né? Maiores. Então, eu acho que tudo isso explica... Por mais que surpreenda, é pior, o emprego não foi tão alto, o desemprego, desculpa, não foi tão impactante, por características de Santa Maria que a gente conhece. Mas é verdade que eu acho que o giro, e aqui vocês podem falar melhor, óbvio, do que eu, mas a economia girou menos por tudo isso. E essas pessoas acabam olhando e sentindo, olha, piorou, para mim piorou, porque eu imagino os autônomos, até informais, enfim, muda muito sem estudantes. Eu só me lembrei de citar a questão da educação além disso. É que o setor o setor de eventos, eu venho discutindo isso há bastante tempo. O setor de educação e o setor de festas, ele é uma cadeia que tem um elo enorme de ligações. Né? O setor de eventos ele atinge o calçado, o salão de beleza, o vestuário, a bebida, garçom, músicos, enfim. Então ele tem um peso muito grande na nossa cidade. Aí somado a isso a falta da educação presencial que
não estava consumindo, que as pessoas retornaram para suas bases. Santa Maria tem muito estudante de fora. Talvez tenha refletido nesses dados. Eu acho que isso reflete muito aqui. Esse é um ponto. Concordo. Educação fundamental. Injustificavelmente hoje também nós não temos a volta às aulas na nossa Universidade Federal de Santa Maria, né? Uma luta incompreensível. Uma luta que nós estamos travando aí. Não tem justificativa mais plausível para que isso esteja acontecendo, porque todos os demais segmentos da economia já estão em plena atividade, né? Todos sabem o que precisam fazer. E o avanço da vacinação, ela nos dá a condição da retomada presencial. Então, é incompreensível o que está acontecendo. Com relação à questão ali das pessoas estarem mais propensas a fazer as compras à vista. O endividamento, que nós estávamos falando há pouco, justifica, né? Então, tem muitas pessoas endividadas, outras tantas super endividadas, ou seja, aquelas que não têm mais a possibilidade de tomar um crédito ou de utilizar o crédito. Então, não sobra alternativa senão a compra à vista, né? Com relação à geração de empregos, também é um dado que foi responsável pelo otimismo que nós temos, né, com relação a esse período. A gente vem observando durante todo o ano de 2021 saldos positivos, né, entre as oportunidades geradas, os novos empregos que aconteceram, empregos formais, e as demissões que aconteceram no período. Então, se formos pegar os dados divulgados pelo novo CAGED, mês após mês a gente tem saldos positivos. Eu trouxe alguns números para ilustrar isso também, acho importante, né? Também contribui para que a gente receba muito bem a pesquisa. Só no mês de outubro, que foi o último mês que teve divulgação de dados no novo CAGED, nós tivemos mais de 1.900 admissões em Santa Maria, né, entre comércio e serviços. Né? Se for separar esses dados, 756 oportunidades no comércio e 1.155 no serviço. Lá no mês de setembro, quando eu fazia uma projeção de geração de empregos para novembro e dezembro, em algumas manifestações que eu tive, nós projetávamos aproximadamente 2.000 vagas mês, ou seja, 4.000 vagas para os dois últimos meses do ano, né? E isso está se confirmando. Acredito que em breve vai sair o número de novembro, nós não temos ainda, né? E isso tudo a projeção foi feita através da média e do crescimento que nós observamos de um mês para o outro, né? Só no setor de serviços, durante todo o ano de 2021, nós tivemos a geração de 723 vagas mês, em média, no setor de comércio. E nos serviços, em torno de 1.060 vagas. Somados, em torno de 1.783 vagas mês foram geradas pelo comércio e serviços no ano de 2021. E isso nos trouxe uma perspectiva positiva, né? Com geração de renda, né? Mais dinheiro circulando na economia e também maior possibilidade de consumo aqui em Santa Maria. Essas informações, Marcos, só agrega a esse sentimento de otimismo, né, que reflete na pesquisa. Eu acho que isso colabora muito aí com essa informação que a pesquisa trouxe. E aí ainda reportando a questão do pagamento, né, a forma de pagamento, eu acho que é muito peculiar essa questão, né, de que reflete também resultados anteriores de que a população, por exemplo, do Rio Grande do Sul, hoje, mais de 70% está com o seu poder de endividamento totalmente comprometido, né? E dessa parcela que já está comprometida, um tanto não está conseguindo honrar seus compromissos. Então, essa opção pelo pagamento à vista talvez tenha reflexo, de alguma forma, nesses resultados que foram divulgados, né, por outras fontes aí anteriormente. Nessa mesma questão, Marcos, me permite trazer uma informação que me chamou bastante atenção na pesquisa. Foi a quarta opção dos respondentes, que até então, em nenhum outro momento, nós tínhamos nos deparado, que é a opção dos respondentes pelo cheque presente.
Eu acho que aí tem uma característica bem interessante para os empresários, para os lojistas focarem, porque é uma opção bastante forte. Ela traz aí, ocupa a 4ª posição, muito próximo do item calçado, por exemplo, que sofreu uma pequena redução aí de intenção de consumo. Eu acho que esse é um ponto que é bem interessante. E talvez ambos aqui podem explicar, ou nós podemos discutir isso com mais propriedade, né? Porque mudou o objeto de consumo. E nós estamos falando aqui, é bom que se deixe claro, nós estamos também comparando alguns dados, porque nós já fazíamos essas pesquisas em 2018, 2017, 2018, 2019. Tá? E o que a gente percebe é há uma mudança de prioridade. Vestuário continua sendo o maior. Né? Vestuário continua liderando. Mas muda de inversão. E aqui acho que o Ayrton vai falar melhor. Nós tínhamos sempre... vestuário e brinquedos sempre se manteram, né? Se manteram. Mas nas outras posições, e aí um exemplo bem interessante, calçados. Né? Sempre foi algo... E eu também, se me perguntasse antes da pesquisa, eu diria, vestuário, brinquedo, calçado e tal. E agora inverte. E vamos lembrar sempre, nunca é demais enfatizar, nós estamos falando de pesquisa. E eu, Ayrton, sempre converso sobre isso, nós enfatizamos. Dizer que tem 25% de confiança, 95% de confiança, significa que o que nós estamos falando aqui, se fazermos 100 vezes essa pesquisa, 95 vezes vai ter o resultado de que esses são os dados, a tendência é consumir vestuário em primeiro lugar, brinquedo em segundo lugar e joias e bijuterias em terceiro. Claro que aqui ou seja, não sei como se teria como ter uma explicação para isso, tem? Bom, eu acho que é muito interessante saber. E eu vou, antes de comentar, dizer, nós estamos percebendo aqui a importância de dados. Imagina para o empresário, para as pessoas que nos ouvem, que tem o seu negócio, que tem a sua, enfim, que tem a sua loja, o seu comércio, enfim. É importante, e aí você já pode aproveitar isso, né? E acho que a opinião de vocês é fundamental. Pelo que até onde a gente pode, onde eu penso, se eu tenho uma tendência, mais do que nunca, das pessoas quererem pagar à vista, eu também tenho que preparar o meu comércio para isso. Tem uma informação que gera uma necessidade de organização, de planejamento. Como eu posso atrair? Que estratégia de preço eu posso usar? Porque eu que não tenho o conhecimento que ambos aqui têm, eu vou pensar o seguinte, eu vou parcelar o máximo para atrair aí o pessoal. Bom, o que a pesquisa mostra é que não é isso o principal. A questão é, a situação econômica está pior, eu quero comprar, tem mais gente querendo comprar, mas eu estou sem dinheiro, que não tem explicações, e eu quero pagar à vista. Isso faz uma... E mais, eu quero comprar, sim, roupa, brinquedos e tal, e joias e tal. Então, só para... É interessante para quem ouve, para quem é o empresário, como ter essas informações é importante. Como é que eu posiciono? E eu sou obrigado a dizer aqui que... O Ademir dizia antes, presidente, é uma pena que essa pesquisa não veio antes. Evidentemente, o que eu estou dizendo aqui, imagina com isso em novembro, né? Em setembro. Mas só para fazer esse comentário, por favor. Por que bijuteria e por que... ou seja, é importante para os empresários saberem de tudo isso e poderem reformular suas estratégias. Quer começar, Ademir? Bom, eu vou fazer a minha análise aqui. Eu tenho uma leitura muito clara do porquê desse resultado na pretensão de compra de presentes, né, os tipos de presentes. Um dado justifica o outro, na verdade. Se nós pegarmos o dado da pretensão de gasto com o presente com relação ao valor, eu acredito que esse dado justifica o resultado do dado anterior. Nós temos aqui 41,6% das pessoas consultadas pretendem gastar entre R$51 e R$100. 33% entre R$101 e R$200, ou seja, aproximadamente 75% das pessoas pretendem gastar até R$200. O que acontece?
Na pretensão de presentes, tu pode perceber ali, ó, do vestuário, passando por brinquedos, joias ou bijuterias, né, calçados, até chegar no cheque presente, esses percentuais eles têm muito a ver com essa pretensão de gasto de até R$200, porque são itens talvez de menor valor. Se tu observar os itens que vêm depois do cheque presente, por exemplo, jogos interativos, livros, celular e tablet, eletrodomésticos, móveis, computadores, viagens, são itens mais caros. Então esse resultado de 75% com o intuito de consumir até R$200 justifica o porquê desse resultado do cheque presente estar à frente desses outros itens, né? E o porquê do vestuário ainda ser a prioridade número 1, né? Porque tu tem opções de compras no vestuário de diversos preços baixos, digamos assim, né? Os tickets médios são baixos na pesquisa, né? Isso é uma preocupação. Mas eu quero me deter com relação à parte como a forma que se pretende pagar. Isso leva ao empresário a repensar as políticas, ter clareza de como ele pode fazer a negociação do pagamento à vista. Porque nós ainda estamos assim numa situação de não perceber. Nós temos uma inflação alta, tá? Que o cliente olha assim, para ter uma inflação de 10%, então eu quero 10% de desconto. E às vezes a margem de lucro da empresa não é de 10%. A gente fala assim, comprou por 10, vendeu por 15. Então tem 50% de ganho. Não, tem uma carga tributária elevada, tem folha de pagamento, tem uma série de coisas. Lá no final sobrou 10%, às vezes. Quando uma empresa tem uma lucratividade limpa de 10%, já é muito bom. Então, vai ser uma dificuldade que o empresário vai ter de como é que ele vai fazer essa negociação entre uma inflação elevada, o dinheiro valendo pouco no mercado financeiro, quem tem dinheiro aplicado, ele está olhando assim, tem um dinheiro aplicado com uma inflação de 10%, mas com rendendo 5% do mercado financeiro, 6%. Então ele quer usar esse dinheiro tirando vantagem nas compras que ele vai ter, porque o dinheiro não está rendendo. Para mim parece que a pesquisa saiu mais ou menos por aí, né? Então eu acho que nós temos que o empresário vai estar muito preparado para ver a necessidade da empresa dele. Porque se ele está precisando de recurso e daqui a pouco essa mercadoria vai ficar estocada para o ano que vem, ele vai ter que, de repente, torrar com 40%, com uma liquidação de liquida, enfim. Então, ele precisa orientar os seus funcionários para negociar ao limite. Então, a pesquisa ela também traz essa orientação para que a gente possa ter essa tomada de decisão com clareza. Que, se o cliente quer comprar, quanto é que foi? 86,9%. Quer comprar com dinheiro à vista. Não. Pretensão. Deixa eu ver aqui. A maioria à vista. À vista, 75%. 75%. Né? Isso é extremamente elevado. 65%, né? 7,5%. 7,5%. Eu trago essa questão porque eu estou lembrando agora. 75%. É uma surpresa, assim, muito, né? Mas agora, ouvindo aqui já o que eu já ouvi, eu começo a entender, porque você tem vários fatores que levam a esse tipo de comportamento, né? Então, tu tem um processo de as pessoas dizem que estão com menos poder aquisitivo, ou seja, a situação financeira está pior, e a gente já conversou isso. Existe um medo, não querem comprar pela internet, principalmente esse público, no Natal, né? Por várias razões, e porque normalmente pela internet, embora tu pode comprar à vista, claro, né? Mas aí acho que o Herto dizia, tem uma população que tem um índice de endividamento bem alto. Bom, está explicado, realmente. A tendência... E a grande maioria está disposta a gastar pouco nesse Natal. Né? Gastar pouco. Então é o seguinte... Tudo leva a crer que o comportamento de grande parte desse público é o seguinte: dinheiro no bolso, dinheiro na mão, e chegar lá e dizer, está aqui o dinheiro, pega o produto e vai embora, né? Se isto sempre foi assim ou não sei, mas é, no mínimo, uma característica interessante, considerando que a gente sempre pensa que tudo evolui, é inovação, e a gente sempre atrela isso a um comportamento mais... uso de cartão de crédito, compras a prazo... Porque vamos lembrar que as pessoas estão mais propensas ao consumo. Vamos lembrar que em 2019 era 78%, 79% que disseram,
vou comprar, vou investir em presentes de Natal. E agora é 86. Só que tem mais gente, né? Só que essas pessoas, esses 20 mil a mais que disseram que querem comprar, são mais conservadores e querem comprar à vista, o que acho que se explica por tudo que já foi dito. Mas as pessoas estavam muito inseguras no ano passado, né, professor Marcos? A incerteza da pandemia, dos rumos, né, que ela iria tomar e das consequências que ela iria trazer, fez com que muitas pessoas represassem o consumo, né? E a gente observou isso no decorrer de toda a pandemia. Inclusive, uma das nossas apostas agora para o período de final de ano era a vazão desse consumo que estava tanto tempo represado. Então, mas eu só quero fazer uma questão. Esse dado que eu dei de 79, ele é de 2019, do Natal de 2019. Então, mas acho que isso explica porque... Ele deve ser muito menor em 2020. Isso deve ser muito menor, a gente não fez. Mas é interessante que eu acho que chega 2021, tem isso, é tudo que já foi falado, o fim, se não o fim, mas pelo menos a diminuição bem considerável da pandemia, os riscos mais ou menos controlados e tal. A população está mais sedenta por consumo, né? Mas em comparação a 2019, anos da pandemia, tem um aumento. E esse aumento acho que é muito mais isso. A gente falava antes, né? O ideal era ter um sistema, um ecossistema pronto para receber essa tendência que a gente está vendo de as pessoas consumir. E aí a gente fala de condições de mercado, infraestrutura, urbanismo, tudo, né? Mas isso é outro papo, outra questão. Mas é importante, Marcos, assim, aqui a gente precisa valorizar essa situação do comércio. O comércio é o setor produtivo onde existe que a livre concorrência, ela é legítima, ela é perfeita. O comerciante, ele está no mercado kamikaze. Ele precisa estar toda hora competindo com o vizinho do lado, com um grande varejista, com o mercado internacional. Então, o comerciante, ele se adapta muito rápido às realidades. As decisões são tomadas, às vezes, a decisão de um dia, no dia seguinte muda. Se ele percebe que aquilo que ele pensou não está funcionando, e é a vantagem do grande comércio, dos pequenos e médios, que é o que nós temos em Santa Maria, que é a facilidade de se adaptar. Um grande varejo, ele planeja uma promoção de 3 dias ou de uma semana, ele não muda, ele vai só perceber o fracasso lá no final. E a gente, no meio do caminho, já pode mudar. A gente, opa, não deu certo, vamos partir para outro. Eu queria só voltar aqui e misturar um pouquinho as coisas, já estamos começando a misturar bastante também, né? Mas, assim, aqui o que demonstra a pesquisa também, que os presentes de Natal, e já tem se demonstrado isso no Dia das Mães também, os presentes, eles não são mais para casa, eles são pessoais, né? Os presentes são pessoais, as pessoas não querem receber um presente que é geral, é da casa, não, a casa não pode, tem que ser o presente para cada personalidade. Isso ficou claro aqui, que mais de 50%, quase 60% aqui, são presentes pessoais, né? Mas tem um item bem importante, que é o cheque presente, que eu acho que é pouco explorado pelos pequenos varejistas. Porque eu vou me colocar como consumidor, eu tenho família, eu preciso dar presente, eu mesmo sendo para a família, eu tenho uma enorme dificuldade de comprar presente, eu não sei como me comportar para dar presente. Então, quando eu me sinto nessa dificuldade, eu vou lá numa loja que tem o cheque presente. Então, eu vou lá e dou aquele valor, estou disposto a gastar R$100, vou lá, eu compro um cheque presente de R$100 e dou para a pessoa, né, para que ela vá lá e escolha o presente que ela quer. Então, aqui aparece esse item, ele é pouco, né, 8%, mas há poucos dias atrás ele era menor, mas deve ser mais explorado pelo pequeno comerciante. Perfeito, muito bem observado. Eu acho que o cheque presente, ele é um facilitador. Ele resolve essas questões de características que são muito pessoais de cada um, de quem recebe o presente. E a gente, nesse momento, e aí me coloco nessa situação também, de presentear alguém, o presente pessoal, ele vem muito em cima da característica, né, do perfil da pessoa. Às vezes a gente, sem essa observância, acaba dando um presente que não caracteriza o perfil da pessoa. E o cheque presente resolve essa questão. É muito própria essa observação, e eu acho que realmente aí está um ponto que deveria ser explorado aí pelos lojistas, né? Agora, a pandemia também pode justificar o porquê do vestuário
está encabeçando, né, a lista de pretensões, né, porque nós tivemos em regime de distanciamento por mais de um ano, quase 2 anos, as pessoas em casa, trabalho remoto, não tem evento para participar, não precisa de roupa nova. Agora o ambiente de normalidade está voltando, os eventos estão voltando, as relações presenciais estão voltando e as pessoas precisam, alguns deram uma engordadinha, né? Precisam renovar o guarda-roupa. Olha, bom, essa é uma análise, acho que muito... Eu fico imaginando aqui, se nós formos continuar, se nós pudéssemos discutir muito isso, muito, né? Porque, mas eu acho que o que fica aqui é que tem muito elemento para ser pensadas essas pesquisas e reforço algo que já foi dito lá no início, né? Que tenhamos essas pesquisas, né, Hérito, sempre com antecedência para que isso seja, essa discussão seja... paire os espaços empresariais, corporativos, né, as entidades, para que a gente possa subsidiá-los sempre com essas informações. Porque é um debate muito interessante. O que tu traz agora é uma análise subjetiva, uma análise social e de um contexto único que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Bom, como será ano que vem? Vamos ver na pesquisa e tal. Mas realmente explica muita coisa. Eu me obrigo aqui a dar um fechamento nesse processo, vamos encaminhar agora para fecharmos, com a última questão que a mim é muito cara, muito importante, eu teimava com o Ayrton aqui, com a Stephanie também, que é importante nesse trabalho todo, eu dizia, eu tenho muita curiosidade para saber como as pessoas estão pensando o 2022. E aí eu gostaria que cada um pudesse, né, podemos nos encaminhar para as questões finais, comentando o seguinte, a questão é, expectativa financeira para o próximo ano. 79%, ou seja, 80%, dizem que vai melhorar. Tem o sentimento que a expectativa é de que vai melhorar a sua condição financeira. Pelo menos é o que espera. É um dado significativo. É um otimismo muito forte. Tá? Todas as questões. 18% apenas dizem que vai piorar e 2,33% vão se colocar. Então, vamos fazer esse fechamento. Ademir, pode ser, comentando isso, para falar em expectativa, cenário e como vê essa questão aí. Bom, aqui talvez seja a pesquisa bem a brasileira, as respostas bem a brasileira, né? O brasileiro, de maneira geral, não só o empresário, mas o brasileiro todo é muito otimista, né? E talvez aqui a gente poderemos ter algumas frustrações, né? Os dados mostram que nós vamos ter um ano... eu sou otimista também, eu acho que nós vamos crescer mais do que mostram os dados, mas está se demonstrando que nós vamos ter um ano difícil, pela inflação elevada, pela dificuldade das empresas em repor salários na mesma proporção, né? Por ser um ano eleitoral, e o Brasil, infelizmente, o Brasil ele não consegue separar o Estado da política, né? Nós ainda temos uma dificuldade muito grande separar o Estado da política, quer dizer, uma eleição interfere muito na economia, isso é profundamente lamentável, nós ainda temos que evoluir para sair desse modelo de pensamento, mas eu acho que nós vamos ter algumas aqui, isso surpreende os números, eu não concordo muito assim, com esse otimismo, apesar de eu ser muito otimista, eu acho que é um ano que o empresariado, principalmente o empresário que tem a responsabilidade de sobreviver e manter sua empresa e manter seus empregos, ele precisa olhar com muito carinho, repensar bastante o seu modelo de negócio e a política que ele vai usar para o ano que vem. A gente tem um cenário bastante turvo, bem turvo, e eu não consigo ver assim com tanto otimismo o ano que vem. Acho que o primeiro semestre vai ser bem duro, mas talvez a gente vai começar a evoluir a partir do segundo semestre em diante. E como vai ser a minha última fala, eu quero aproveitar, Marco, que talvez a gente não volte para isso, não sei se vou ter oportunidade. Eu quero, mais uma vez, parabenizar pela criação desta empresa, que vai oportunizar ao empresariado, não a nós como entidade, mas nós também como entidade, por poder utilizar dados importantes para orientar os nossos associados, mas também fazer com que o empresário enxergue a empresa de vocês uma oportunidade de olhar o seu setor, ele pesquisar, pegar essa inteligência que vocês estão colocando à disposição do mercado e olhar o seu mercado. Eu, por exemplo, com certeza vou trabalhar com vocês para saber qual é o tamanho do meu mercado e
quanto eu tenho dessa fatia desse mercado, porque eu não tenho a menor ideia qual é o tamanho desse mercado e qual é a fatia do mercado, qual é a fatia que eu tenho desse mercado. Se eu posso estar me sentindo confortável, achando que eu estou muito bem, e de repente o mercado é muito maior, eu estou perdendo oportunidade de fazer investimentos maiores. Então, fica aqui o meu alerta para que o empresário olhe para a empresa de vocês com uma oportunidade também de contratar esse tipo de serviço, não só as entidades. Nós vamos contratar as entidades, vamos contratar provavelmente alguma coisa para que possa orientar no macro os seus associados. Mas, especificamente, cada empresa deve pensar no seu negócio. O Ademir praticamente me deixou sem ter o que falar, principalmente por eu concordar com a tua análise, Ademir, integralmente. Eu sou otimista por natureza. Eu acredito que a pesquisa está refletindo uma característica da nossa população também, que é ser otimista. Mas eu não tenho tanta convicção assim de que 2022 vai ser um ano como esse 79%, quase 80% aqui acham. Será um ano muito desafiador. A inflação ela não está sob controle, muito pelo contrário. A gente vem acompanhando, né, os índices são bem assustadores. Perda de poder de compra, o fator eleição, essa polarização que existe no Brasil, ela afugenta investidores, ela prejudica o mercado, a economia, e a eleição não começou ainda e a gente já tem esses níveis de inflação assustando, né? Então, quando efetivamente iniciar o processo, né, acredito que a tendência é nós estarmos numa situação um pouquinho mais complicada. Os lojistas, eles devem se reinventar, né? O varejo mudou, nós falamos aqui agora que especificamente no Natal não teremos as pessoas querendo comprar no online, mas no decorrer, em outras épocas do ano, os lojistas não podem ficar de olhos fechados para o que está acontecendo no varejo online. Os lojistas têm que se adaptar, a gente tem conversado bastante com associados, com lojistas que vêm investindo no online e eles relatam resultados positivos. Eles relatam como um complemento importante, um incremento, né, importante para os seus resultados. Então, o online ele veio para ficar. Eu não sou aquele... Tem pessoas com teorias mirabolantes de que o varejo físico vai acabar e o online vai dominar. Não, vai dominar. Não acredito nisso. Eu acredito no equilíbrio, acredito que o online tem muito mais espaço a ocupar, mas aquele lojista físico, né, que puder conciliar a sua atuação do físico com o online é o que vai ter melhores condições de fazer com que esse resultado aqui da expectativa para 2022 se concretize. Tá? Mas chamou a atenção para a nossa preocupação com relação aos indicadores. No âmbito pessoal, eu comungo dessa sensação de otimismo refletido aqui na pesquisa. E no âmbito profissional, enquanto CRPC, quero, né, já me antecipando aqui, acredito que uma boa parte da fala do professor Marcos, dizer da nossa ansiedade, né, em poder trazer essas informações às pessoas que nos cercam, às entidades, às associações, de que nós sim temos essa visão de que a produção de dado ele vai ser substancial e de repente esta produção de dado pode estar de certa forma contribuindo muito para que essa sensação de otimismo refletida na pesquisa possa se concretizar na prática, né? Nós temos aqui hoje, enquanto CRPC, a nítida sensação de que este processo que inicia agora ele vai perpetuar, né, nos anos vindouros aí. Nós precisamos, queremos e buscamos parcerias para que esta pesquisa que agora aqui está sendo divulgada como intenção de compra de Natal, ela possa ser efetivada em outras datas comemorativas, né? E o CRPC, enquanto instrumento, né, de compilação desses resultados, se coloca à disposição das associações para buscar a parceria para a continuidade desse trabalho, né? Assim como também as pessoas, né, no âmbito individual aí que sentirem a necessidade de utilizar a ferramenta informação para decisões estratégicas. Bom, eu vou fechar essa questão dizendo o seguinte, em primeiro lugar, essa pergunta. Eu percebo aqui que as representações é o discurso do empresário.
E aqui é um discurso mais do consumidor. A pesquisa revela o consumidor. Eu acho que aqui eu concordo disso. Eu acho que o otimismo precisa ser regulado, sob pena de ter consequências ruins. Ou seja, essa tendência, esse otimismo, que leva a um comportamento, às vezes, desproporcional, leva a endividamento, leva a outras tantas questões. E aqui eu vejo, acho que é uma boa questão sobre esse resultado de pesquisa que bom que tem otimismo, mas o empresário precisa, e também o consumidor, não perder a razão em relação a isso, né? É importante, porque se o empresário olhar para esse dado, vai dizer o seguinte: que bom, 2022 vai ser e eu vou esperar um monte de coisa, vou investir. Não, vamos continuar buscando conhecimento, informação, discutir e vamos com os pés no chão, porque realmente todos os aspectos ou os fatores possíveis de serem analisados no cenário político e econômico não nos dão segurança para dizer que nós teremos um 2022 tranquilo e ameno. Façamos isso de maneira realista, sem um pessimismo, sem tanto otimismo, mas continuar, porque acho que empresa é isso, negócio é isso e economia é isso. Em que pese o fato de que querer controlar todos os aspectos econômicos não existe, não conseguimos. Mas eu acho que fica aqui essa ideia de que o otimismo não pode superar os fatos que nos evidenciam preocupações. De modo que cabe aqui, para finalizar, dizer mais uma vez, Ademir, muito obrigado. Trazer esse resultado de pesquisa, que nós tenhamos outros espaços. Eu acho que é fundamental a gente saber da importância que vocês têm como lideranças dessas entidades, o Sindilógias, a importância que tem. Vamos tentar fortalecer mais ainda, e o CRPC tem esse papel. Então, obrigado pela tua presença, pela tua contribuição. Márcio, CDL, muito obrigado também. Somos aqui parceiros sempre, para que a gente desenvolva. E veja, o que a gente fez aqui não é só divulgar a pesquisa. Isso aqui é responsabilidade da sociedade civil organizada, representada em cada empresa, porque vocês são empresários também, e também as entidades. Eu acho que o que a gente quer é isso. O CRPC também tem esse papel. Levar e discutir com quem está lá no dia a dia. Então, obrigado pela contribuição que vocês prestam com quem está nos ouvindo, e vamos fazer isso chegar a muitas pessoas. Então, que vamos fazer outras pesquisas, vamos continuar fazendo isso por Santa Maria, porque é o interesse de ambos, como entidade, é interesse da FISMA, é interesse do CRPC. E, portanto, para fazer uma consideração no vídeo, aqui eu vou dar também os créditos aí, a Sabrina, que está aqui da comunicação fazendo isso, é a nossa jornalista, o Lucas, que está cuidando de toda a parte para que isso aqui aconteça, Náudio, Matheus, Stephanie, e dizer que tudo que vocês estão vendo, embora nós não estamos de máscara, todos estão vacinados, cumprindo todos os protocolos possíveis, e a gente optou, conversou, fazer sem máscara, por confiar que nós estamos protegidos, e acho que também é uma mensagem de que, com todos os cuidados, lembrando, todos vieram aqui, chegaram aqui com máscara, todos os cuidados, tá? Temos o álcool gel, e isso demonstra, acho que também o que nós pensamos. Eu falo aqui como FISMA e como CRPC, que a gente possa, a partir de agora, seguirmos, tá? com a responsabilidade de que precisamos continuar nos cuidando, mas que a economia que precisa girar, e nós precisamos voltar também não só pela economia, mas pela saúde das pessoas, pela saúde da sociedade, que a gente possa não esperar o 2022. Eu acho que a gente tem que aproveitar que tenhamos um Natal, um Ano Novo mais otimista e com esse senso de segurança, porque eu acho que podemos ter isso. Então, obrigado, pessoal, e obrigado a todos.